Olá, povo de Deus. A paz seja convosco, a paz seja com todos. Nesse momento eu queria deixar uma palavra de Deus para abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. E a palavra é: busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 33. Essa palavra ela foi deixada a Jesus, por Jesus para os seus discípulos, né? Jesus aqui estava mostrando aos discípulos a importância deles buscarem em primeiro lugar o reino de Deus. E a pergunta é: o que é o reino de Deus? Talvez muitas vezes você já fez essa pergunta para você, talvez muitas vezes você teve essa dúvida, né? O que é o reino de Deus? A igreja é o reino de Deus? O que é realmente o reino de Deus? Certa vez, quando Jesus ainda pregava aos seus discípulos, antes da sua ascensão, antes da sua subida aos céus, Jesus disse: o reino de Deus não está aqui, não está ali, não está acolá, mas o reino de Deus está dentro de cada um de vós. Aleluia. O profeta João Batista, na sua pregação, que era uma pregação de arrependimento, ele pregava dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Aleluia. Aqui nós aprendemos, irmãos, que o reino de Deus, ele não é um lugar específico. Nós aprendemos que o reino de Deus não é um momento de emoção. Aprendemos que o reino de Deus, ele não é uma congregação, ele não é uma eclesia. Mas o reino de Deus vai muito mais além disso. Nós poderíamos definir o reino de Deus com uma palavra. Porque quando nós falamos de reino, nós falamos de justiça, nós falamos de verdade, nós falamos de autoridade. Então a definição que nós poderíamos dar a respeito do reino de Deus é Jesus. Jesus é o reino de Deus. É interessante que a palavra de Deus vai dizer ainda que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, é poder, é verdade. Aleluia. E todas essas características, elas fazem parte de Jesus. Aleluia. Jesus, ele é o reino de Deus, um reino sempre eterno, um reino que não tem fim, que é diferente do reino humano, que é diferente do reino atual. Se a gente observar, na história de Israel, todos os reinos, quando um rei morria, havia uma dinastia em que o seu filho reinava no lugar do seu pai. Mas o reino de Deus, ele nunca houve isso, porque o reino de Deus há somente um rei. Aleluia. E esse rei, ele é inabalável. Esse rei, ele não tem fim. A morte tentou pará-lo. Tentaram pará-lo, mas ele ressuscitou, mostrando que o reino dele é eterno. O reino dele é sem fim. A palavra de Deus vai dizer no livro de Hebreus que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia.
Ele é aquele que era, queridos. Ele é aquele que é. E Ele é aquele que há de vir. Então o reino de Deus, ele está dentro de cada um de nós. Não é? A presença do Espírito Santo de Deus, a presença de Jesus, que habita em cada um de nós. Esse é o reino de Deus. E assim como a Bíblia diz, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, buscai-vos, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que você venha buscar em primeiro lugar a presença de Deus na tua vida. Que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Que você seja cheio da presença de Deus. Que você busque em primeiro lugar a presença de Deus. E as demais coisas, as suas necessidades, o Senhor, Ele vai cuidar de tudo. Essa é a palavra que eu quero deixar para você neste dia de hoje. Que Deus venha te abençoar. Em nome de Jesus.